Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Leme do Nas Tramas de Clio e hoje é o segundo vídeo da nossa série Quarta República Brasileira, onde nós estamos trabalhando os presidentes que governaram o Brasil de 1951 até 1964. O episódio de hoje, como eu falei, é o número 2 e nós vamos tratar do governo de Juscelino Kubitschek. Vamos lá então? E aí, pessoal, animados? Vamos estudar mais um pouquinho, então? Hoje, o nosso vídeo vai tratar do governo do famoso JK, ou Juscelino Kubitschek, né? O nosso presidente JK, ele ficou muito famoso na história do Brasil, né? E sempre é lembrado pela sua grande obra-prima, né? A sua obra faraônica, que é a construção da nossa capital, Brasília. Isso mesmo. Mas nem só de Brasília é feito o governo Juscelino Kubitschek, né? Juscelino que se elegeu no ano de 55, governou até 1960, lembrando que nesse período os governos presidenciais tinham por volta de 5 anos. Lembrando que Juscelino Kubitschek, ele não caiu de paraquedas na presidência do Brasil, ele já havia sido governador do estado de Minas, prefeito da cidade de Belo Horizonte, já vinha de uma carreira política muito bem estabelecida na região das Minas Gerais. Quando Juscelino Kubitschek ele assume o poder no Brasil, ele vem da sucessão de Café Filho, que era vice-presidente de Getúlio Vargas, que havia cometido suicídio, né, e ficou aí nesse finalzinho de mandato até as eleições seguintes. Quando Getúlio Vargas quando Juscelino Kubitschek assume o governo pós-Getúlio Vargas, ele traz todo um novo discurso, ou seja, ele vem com uma nova visão em relação ao que fazer do Brasil, né? Lembrando que esse governo democrático do Getúlio Vargas, caso você não tenha assistido o primeiro episódio dessa série, corre aqui no link que eu deixei para vocês, assiste lá sobre o governo democrático Vargas para vocês entenderem a transição para o Juscelino Kubitschek. Quando o Kubitschek assume, ele vem com uma visão bem diferente do que estava acontecendo anteriormente. Ele vai se abrir, né? Ou seja, ele vai abrir o nosso país ao capital estrangeiro, ele vai ser favorável a privatizações, a instalação de grandes multinacionais no Brasil, visando principalmente, como que eu posso dizer, colocar em prática as promessas de campanha, né? Lembrando que o slogan do Juscelino Kubitschek para a sua eleição era Brasil 50 anos em 5, ou seja, ele queria fazer com que o Brasil crescesse 50 anos no seu mandato de 5 anos, né? Então, dentro do famoso plano de metas, que era composto por 31 metas, existia lá o desenvolvimento urbano, viário, econômico do Brasil, né? Como que o Juscelino vai fazer tudo isso? Com dinheiro alheio, né? Ou seja, o Juscelino Kubitschek fez mesmo muito pelo Brasil, mas boa parte do que ele construiu e desenvolveu no Brasil dependeu financeiramente do capital estrangeiro. E isso não é legal, né? Então nós vamos ter a construção e desenvolvimento da nossa malha viária, né? O Juscelino Kubitschek é muito lembrado pela instalação das grandes multinacionais do setor automobilístico no Brasil. Ele também é criticado por ter sido um dos primeiros presidentes a influenciar o desmonte das nossas linhas férreas no Brasil para dar espaço às estradas e aos caminhões, né? Claro, se ele traz a multinacional para o Brasil que produz caminhão, ele precisa fazer com que a sociedade brasileira queira o caminhão e não o trem. Então, toda a política dele foi voltada para isso, né? Além do mais, ele vai encabeçar, né, vai ser o presidente corajoso de colocar na prática, né, um sonho que era do papel desde lá de 1800 e bolinha, né, ou seja, a ideia de construir a capital brasileira no centro do Brasil, né, no centro do nosso território ali, não era de Juscelino Kubitschek, era uma ideia que já estava na nossa Constituição há alguns anos, né, vindo lá do século XIX, e ele vai colocar isso em prática. É nesse momento que nós vamos ter o nome do Lúcio Mauro, né? Perdão, deixa eu ver se eu falei o nome dele certo. Lúcio Costa, perdão, perdoe os deuses do urbanismo. Lúcio Costa, o grande urbanista de Brasília, e Oscar Niemeyer como o arquiteto de Brasília, né? Então nós vamos ter não só uma capital construída a partir do nada, no meio do nada, né, pelo presidente Kubitschek, como nós vamos ter também uma cidade modelo. Por que é uma cidade modelo? Porque ela foi toda construída com planejamento, com um grande desenho, entre outras coisas. Depois pesquisa aí no Google como foi pensada, né, arquitetonicamente Brasília. Existem muitas teorias de conspiração, inclusive, né, quais eram as ideias do Niemeyer ao construir os prédios de Brasília, né, os prédios dos poderes
da democracia brasileira, da maneira como eles foram construídos, né? As plantas de Brasília estão todas na internet também, para que vocês possam ver, né, o desenho do avião, que foi a base da cidade de Brasília. Dentro de todo esse contexto, né, de empréstimos estrangeiros para construção, desenvolvimento da economia, né, para colocar as tais metas no papel, nós vamos ter também no contexto social a busca pela diminuição das desigualdades sociais no nosso país. Isso não chegou a acontecer, infelizmente, né? A gente teve ali sensíveis mudanças nesse quesito, né? Outra questão também muito importante e que eu, como professora de história, acredito que vale até uma aula só sobre isso, é o processo migratório, principalmente dos nortistas e nordestinos para a região sudeste. Por quê? Primeiro, que uma boa parcela da população do norte vai se transferir para a região da construção de Brasília. Por quê? Lúcio Costa e Niemeyer vão desenhar e encabeçar de forma arquitetônica e urbanística a construção de Brasília. Mas quem vai erguer o tijolo é o candango, né? Ou seja, é aquele homem, aquela mulher que vem da região norte e nordeste do Brasil, que não tem nada na vida, né? Que vem com a roupa do corpo. É ele que vai construir a cidade de Brasília, né? Até hoje são chamados de os candangos, né? E boa parte dos nordestinos também vai migrar nos famosos paus de arara, né? Nesse período da história do Brasil, para a região de São Paulo. Por quê? A região que hoje a gente chama de ABC no São Paulo, na cidade de São Paulo, era onde estavam se instalando as grandes multinacionais que tinham muito emprego, né? Então, a situação de miséria, de seca, enfim, de toda a sorte de sofrimentos do Nordeste, acabava abrindo oportunidades para essas pessoas virem para a capital paulista, né, para a região do interior paulista, buscando trabalho. Então, essa questão da migração norte e nordestina para regiões do Sudeste também vale uma aula, é bem importante. Se a gente for pensar, então, nesse contexto da construção de Brasília, nós vamos ter, então, como o principal feito do governo do Juscelino Kubitschek. O que o Juscelino Kubitschek nos deixou de herança? Dívidas, né? Então, o presidente Kubitschek, ele foi muito lembrado, e ele é lembrado de maneira muito positiva pela população brasileira por conta da construção de Brasília e por conta do desenvolvimento viário e das multinacionais. Porém, ele deixa o Brasil atolado em dívidas. Há alguns historiadores, inclusive, que costumam salientar que o Juscelino Kubitschek, no seu discurso particular, ele dizia que ele precisava ter um tempo de descanso e, por isso, ele não ia tentar a reeleição nas eleições presidenciais, que nesse momento já era permitido. Na verdade, alguns historiadores entendem que ele queria deixar a bomba da dívida, que ele sabia que ia explodir em breve, na mão do presidente sucessor a ele. E só depois ele pretenderia voltar a situação de presidente, né? Porque a popularidade dele era muito alta, né? Por conta da construção de Brasília. Enfim, Juscelino Kubitschek, então, deixa a presidência do Brasil em 1960, né? Para as eleições dos anos 60, colocando o novo presidente no ano de 61. E fica aí as dívidas do Brasil e uma inflação galopante, né? Ou seja, a economia estava totalmente deteriorada, mas Brasília estava construída, os caminhões estavam na estrada. Então, não fazendo uma crítica total ao presidente Juscelino, né? Mas tendo esse olhar crítico, que existiram muitos prós e muitos contras, mas percebendo hoje, em 2020, a figura de Juscelino Kubitschek é muito bem vista na história do Brasil. Vamos aguardar o próximo vídeo, que será sobre o nosso presidente mais polêmico até o momento. Quer dizer, não sei se ele vai ser o mais polêmico depois do atual, né? Que é o Jânio Quadros. Até a próxima!